ação, né? Porque sabemos nós que a militarização das escolas tem relação direta com a privatização e o desvio da verba pública, da arrecadação dos nossos impostos para o setor privado. Então, é muito oportuno, é muito importante que realizemos esse debate aqui no nosso Congresso. Será uma mesa que o nosso tempo será muito bem cronometrado, contado, porque depois nós temos as discussões do grupo de trabalho. Então, nós vamos fazer o possível para que essa mesa, né, não passe de 2 horas, que nós respeitemos esse tempo. Tá? Os nossos convidados, daqui a pouco nós iremos chamá-lo. Quer fazer alguma contextualização? Pessoal, boa tarde. Sou Thalita, da Escola Paulo Mendes Campos. Nós estamos na nossa segunda mesa do dia, né, como a Priscila já colocou. Esse tema da mercantilização, militarização e privatização da educação nos afeta diretamente, porque a gente identifica que, fazendo um paralelo com as mesas que nós tivemos na manhã, a gente identifica que o projeto neoliberal de sociedade, de planeta e de país, no caso do Brasil, e de cidade, no caso de Belo Horizonte, ele está diretamente relacionado às tentativas de privatização e de mercantilização da educação. Por outra perspectiva, a militarização tem como objetivo docilizar os corpos dos nossos estudantes para que eles não consigam justamente fazer um enfrentamento a essas políticas neoliberais que também capturam os nossos sentidos e as nossas sensibilidades. Por isso, essa mesa de hoje é tão importante para a nossa reflexão e para que a gente leve essas reflexões para a escola. Nós teremos 4 convidados que a gente vai chamar agora para compor a mesa. Sim. Só gostaria de pedir desculpas, esqueci de me apresentar. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Priscila, eu sou professora de História da Escola Padre Francisco e também trabalho no Estado e vivo essa realidade. Eu trabalho numa escola cívico-militar. Então, quando eu fiquei sabendo que teria essa mesa, eu tive muita vontade de compor essa mesa, né? E hoje, eu e Thalita vamos coordenar essa mesa juntas e eu espero que todo mundo aproveite e desfrute aí desse debate. Vamos chamar os convidados. Flávia Bichain, desculpa se eu pronunciei errado. Daniel, no caso, Daniel Cara, a gente terá uma participação online, tá? Ele será, por último, Diego Miranda, nosso companheiro, né, da rede, e o José Heleno. Por favor, venham, sintam-se à vontade. Pessoal, só uma explicação que a Priscila colocou. O Daniel vai participar online, porque ele está na USP. A USP, infelizmente, com essas políticas, ela tem dificultado a saída dos professores. E a gente está com um probleminha técnico ali para colocar ele no ar, mas dentro, em breve, ele estará no ar. Cada convidado, gente, terá 15 minutos de apresentação. Depois nós teremos 30 minutos de intervenções, 10 intervenções, cada uma 3 minutos. E depois os convidados terão 6 minutos para fechamento. Com isso, nós teremos aí quase 2 horas com um pouco de tempo aí, livre para a gente lidar com qualquer intercorrência. Então, um bom debate, uma boa mesa para todos nós. Aos nossos convidados, nós iremos avisar quando tiver 10 minutos de fala, depois quando tiver faltando 2 minutos e depois para concluir, ok? Pode iniciar. Pode. Boa tarde a todos. Eu quero começar parabenizando, né, aqui essa categoria profissional que se reúne agora no Congresso, desde ontem à noite, né, até amanhã, que
é uma demonstração aí de força, de coragem, nesse momento que a gente vive, marcado aí pelo fortalecimento, né, em todos os espaços do individualismo e do pragmatismo. É muito bom a gente encontrar companheiros e companheiras que estão dispostos a doar um tempo da sua vida, a se dedicar aí à luta, a se dedicar a algo que seja coletivo, né? Isso é muito importante, e é muito importante que a gente se fortaleça, né, nesse processo. Meu nome é José Heleno, eu não sou daqui de BH, eu sou de Divinópolis, né, que é uma cidade próxima aqui, uma cidade do Centro-Oeste, e fiquei muito feliz com o convite, né, e espero que a gente possa conversar um pouco sobre essa questão da privatização, da mercantilização e da militarização da escola. Nós vivemos desde os anos 1990, e várias pessoas que estão aqui participam desta luta desde então, né, um ataque, né, muito forte à escola pública e aos serviços públicos de forma geral. No que diz respeito às escolas, é muito importante a gente se colocar no tempo, né, ali na década de 1990, que é o momento em que em todo o planeta estão se fortalecendo as políticas neoliberais, e também aqui no Brasil, né? No Brasil nós temos, nos anos 1990, um governo aí que foi o responsável por, de fato, conseguir fortalecer no Brasil e implementar no Brasil uma série de princípios neoliberais, né? Lógico, eu estou me referindo ao governo Fernando Henrique Cardoso. É lógico que nós tivemos alguns governos anteriores, né, que já buscavam implementar isso, mas foi o governo Fernando Henrique Cardoso que teve força, que teve essa hegemonia, né, no sentido político, econômico e social, de implantar os princípios, né, do neoliberalismo em todos os campos das políticas públicas e, mais notadamente, no campo da educação. Uma das consequências disso que nós vivemos hoje, e quem aqui está na escola muito provavelmente está às voltas com essa questão agora, é a questão, por exemplo, do SAEB, só para a gente citar um pequeno exemplo, né? Quantas e quantos de nós estamos aí tendo que pensar o nosso trabalho, pensar a nossa intervenção cotidiana nos processos de ensino-aprendizagem, a partir de princípios que são princípios pragmatistas, que são princípios, na verdade, que se baseiam, né, nas questões neoliberais. E isto é uma das consequências desse processo aí de fortalecimento dos princípios neoliberais na educação pública, e que, obviamente, tem a ver com a privatização. O SAEB é um dos exemplos, e talvez o exemplo mais forte disso, e que nós, cada uma de nós aqui, sente na pele quando está atuando como professor, como professora. Obviamente, nós tivemos ainda uma série de outras questões, por exemplo, a questão da aprovação de uma base nacional comum curricular, que, na verdade, serve como uma tentativa aí de padronizar o ensino, né, em todo o país, do Oiapoque ao Chuí, né. Na verdade, eu estou me referindo aqui ao Brasil, mas essa é uma tentativa mundial, até porque esse movimento ele não é um movimento nacional, né, isso acontece em todo o país. A BNCC ela representa, né, esse esforço aí de tolher os movimentos, né, de construção curricular nas escolas, de, na verdade, podar a autonomia de professores e professores, impedir que essa autonomia, de fato, possa acontecer. Tudo isso tem a ver com a questão dos princípios aí da privatização e da mercantilização, né? E, infelizmente, mesmo pós-governo FHC, nós não avançamos nesse sentido. E eu citei inicialmente o governo FHC justamente para a gente chegar nesse ponto, no ponto em que nós estamos hoje, né? Se nós tivemos ali na década de 1990 a introdução desses princípios neoliberais no Ministério da Educação, nas políticas públicas educacionais, nós sabemos
nós sabemos muito bem que tudo isso continuou, né, nos próximos governos, por exemplo, nos 2 governos Lula, depois nos governos Dilma, nos governos golpistas e agora também no governo Lula III. Né? Nós temos hoje o Ministério da Educação rendido ao mercado, talvez numa escala que a gente nunca tenha visto antes. Né? E nós, talvez, no debate, a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. E esse processo, ele tem várias facetas. Uma dessas facetas é a questão da militarização das escolas. Né? O tempo é muito curto para a gente discutir essa questão da militarização das escolas. Eu penso que valeria a pena a gente dedicar um tempo maior, uma tarde, uma manhã, para discutir especificamente essa questão, mas eu quero pontuar aqui muito rapidamente que nós tivemos em 2019, né, a criação do PECIM, o Programa das Escolas Cívico-Militares, pelo governo Bolsonaro, né, isso logo no início do governo, mas que as escolas cívico-militares começaram antes disso, também na década de 90, né, em Goiás, no Paraná, na Bahia, no Maranhão, e eu estou citando esses estados para dizer, inclusive, do leque de partidos políticos e de forças políticas que deram guarida a essa ideia da militarização das escolas ali ainda na década de 1990. Eu estou falando de um período que o Maranhão era governado por Flávio Dino, no momento em que a Bahia era governada pelo Partido dos Trabalhadores. E em Goiás e no Paraná, essas experiências tiveram uma força muito grande. Né? Mas foi em 2019 que o governo Bolsonaro criou o PECIM, né, o Programa das Escolas Cívico-Militares, e nós tivemos, então, o fortalecimento desse princípio, dessa proposta, né, que foi descontinuada em janeiro de 2023 pelo atual governo federal. Mas o governo federal descontinuou o PECIM, mas não tomou nenhuma medida estruturante para, de fato, proibir que o PECIM, proibir que as escolas cívico-militares continuassem, tanto que vários estados deram continuidade às escolas cívico-militares. E é importante a gente dizer que as escolas cívico-militares não têm nenhum lastro constitucional, né? Ela não está presente na LDB, a LDB não ancora, né, a ideia das escolas cívico-militares, assim como também na Lei 13.004, que é o Plano Nacional de Educação, assim como também no Plano Estadual de Educação, no caso de Minas Gerais. Então, ela é claramente inconstitucional e, no entanto, não há uma ação estrutural do MEC para impedir que as escolas cívico-militares aconteçam. Nós tivemos aqui em Minas Gerais, esse ano, uma tentativa do governo estadual de ampliar esse processo. Né? Eu não vou me ater aqui agora, porque o tempo não permite, em todos os momentos que foram muito importantes nesse processo de resistência às escolas cívico-militares, nos meses de junho, julho e agosto. E, logo em seguida, nós tivemos, então, uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, primeiro uma decisão monocrática, né, no dia 11 de agosto, né, dizendo que as escolas cívico-militares teriam que o processo teria que ser suspenso, e mais do que suspenso, que as escolas cívico-militares que existem hoje teriam que deixá-lo de ser em 2026. E 3 dias depois, em 14 de agosto, nós tivemos o Conselho, o Tribunal de Contas do Estado, os demais conselheiros, ratificaram essa decisão. Mas eu quero pontuar que essa não é uma etapa vencida, né? E não é uma etapa vencida porque a ideia, o princípio da militarização continua. Nós tivemos agora em setembro, numa cidade mineira, uma criança de 9 anos que foi retirada da escola de um camburão e ficou durante 2 horas numa delegacia, né? Não numa escola cívico-militar. E eu estou citando esse fato, a gente pode conversar um pouco sobre ele depois, justamente para pontuar essa questão, né, que os princípios, as ideias da militarização, elas estão presentes, ou seja, há uma disputa quanto ao sentido da escola, ao sentido do mundo, aquilo que a gente quer no mundo. Né? E isso aí está colocado. Além disso, né, nós temos visto agora alguns governos municipais anunciando, né, a retomada de escolas cívico-militares no âmbito dos municípios. E isso só é possível porque não há uma ação estruturante do Ministério da Educação para impedir que isso aconteça, né, como eu já disse. Para terminar, porque então tenho 5 minutos, eu achei que o sinal já era para terminar. Em relação às escolas cívico-militares, eu penso que é importante a gente pontuar algumas falácias que há nesse processo. Né? Primeiro,
normalmente há uma propaganda que busca convencer as pessoas de que a escola cívico-militar é boa, comparando-a com os colégios militares. Eu não vou aqui entrar no campo da análise dos colégios militares, do ensino militar, não é isso que nós queremos também para a educação, mas escolas cívico-militares não é uma escola, não é um ensino militar, né? Os colégios militares, eles têm um tempo, um currículo próprio, eles têm uma carga horária própria, eles têm um plano salarial próprio, ou seja, um plano de cargos, carreira e salário, uma infraestrutura própria, e são colégios que atendem aí aos interesses das Forças Armadas e aos objetivos das Forças Armadas no processo de formação das juventudes e das adolescências. As escolas cívico-militares, elas são as escolas públicas, né, só que geridas aí pelos militares ou em parceria com os militares. Em Minas Gerais, depois da descontinuidade do programa em nível federal, o que nós tivemos foi uma resolução, a Resolução 01/2024, né, que implantou as escolas cívico-militares. Mas esta resolução, como eu disse, ela não tem também, ela é uma resolução, ela não é um ato normativo, e ela não encontra guarida na legislação nacional. Mas foi o que nós tivemos em janeiro de 2024, né, no governo estadual, né. E agora, em 2025, a tentativa de que 728 escolas fizessem esta opção, né, pelas escolas cívico-militares. Houve uma reação muito forte a isso, né, felizmente, do movimento social, do movimento estudantil, das escolas, de professores e professoras, e o governo, no dia 13 de julho, suspendeu esse processo, dizendo que o retomaria em agosto. Nesse ínterim, o secretário de Estado de Educação foi exonerado, e o governo acabou não retomando o processo, justamente por causa dessa decisão do Tribunal de Contas, né, do Estado. Em relação às escolas cívico-militares, eu quero pontuar aqui algumas das críticas importantes a isso. Primeiro, né, a questão de um autoritarismo e uma tentativa aí de homogeneizar estudantes, né? Obviamente que toda a diversidade, que é algo que nos enriquece, que é algo que nos caracteriza enquanto povo brasileiro, ela está ali na escola cívico-militar podada, né? Desde o tipo de cabelo que o adolescente vai usar, que a adolescente vai usar, os tipos de roupas, né? A proibição aí quanto a quaisquer adereços e etc., né? Segundo, há uma falácia também no que diz respeito ao IDEB. O IDEB, por si só, já precisa ser objeto da nossa crítica, né? E acredito que várias pessoas aqui concordam comigo. Eu não vou entrar aqui também na análise do IDEB, porque o tempo não é suficiente, mas a gente sabe que o IDEB ele é calculado a partir de duas vertentes, né? A questão do fluxo, né, e a questão também da faixa etária, né, e do fluxo é a questão da promoção, e a questão da aprendizagem, que é, então, calculada e medida a partir das avaliações externas. Acontece que nas escolas cívico-militares normalmente há uma seleção de estudantes, uma vez que os estudantes indisciplinados são convidados a se retirar, e há uma tendência também a fechar o ensino noturno. Então, o IDEB melhorou em algumas escolas cívico-militares. Há indícios de que em algumas escolas houve uma melhora muito pequena, no Rio Grande do Sul, em Goiás, mas por causa dessas questões, né? Ou seja, por causa de uma seleção de estudantes, né, que ali estão. Além disso, nós temos uma doutrinação extremada, né? Vocês devem ter visto já em jornais, por exemplo, em Goiás e no Paraná, né, estudantes desfilando e fazendo gesto nazifascista dentro de uma escola cívico-militar, e uma série também de denúncias, né, quanto a abuso sexual e também de violência física contra estudantes nas escolas cívico-militares. E, por último, para encerrar, eu quero dizer da grande falácia, que é dizer que as escolas cívico-militares não significarão uma interferência na questão pedagógica da escola, porque os militares estarão responsáveis apenas pela gestão. Ora, todas as pessoas que trabalham numa escola são educadoras e educadores. Todas as decisões que são tomadas numa escola são decisões que são educativas, né, ou que precisam ser educativas. E, obviamente, quando nós temos militares
gerindo uma escola, nós sabemos que as decisões serão tomadas a partir dos princípios defendidos aí pelas Forças Armadas e pelos militares, né, nesse país. E com uma criminalização das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nós, professores, professoras, educadores, educadoras, não podemos abrir mão do nosso papel de educar, né? Não podemos aceitar a criminalização dos nossos adolescentes, das nossas adolescentes e das nossas crianças, né? Criança e adolescente não pode ser tratado como caso de polícia, mas como quem está em processo de formação e precisa ser formado para o bem viver, para um outro mundo que nós queremos construir, né? E lembrando aqui o Arroio, né, que vocês conhecem tão bem ou melhor do que eu, né, porque é aqui de BH, né, que diz que uma sociedade que teme as suas crianças é uma sociedade que já chegou à barbárie, né? Aceitar a militarização das escolas é criminalizar as nossas crianças, os nossos adolescentes, é aceitar uma barbárie que querem nos impor. Muito obrigada, José Heleno. Diego. A Flávia. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a professora Flávia, sou da Rede Estadual de São Paulo, dou aula de Sociologia desde 2011. Eu sou da Executiva Nacional da CSP com Lutas e também sou da subsede Lapa da PUESP, pela oposição. Tá? A gente tem um coletivo de oposição lá também. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite, agradecer a Vanessa, todos vocês aqui pela oportunidade. Eu estou, de verdade, muito encantada com esse congresso. Eu estava contando com o pessoal que lá de onde eu venho não tem tanto espaço assim para a gente debater posições tão diferentes e as pessoas ouvirem e opinarem e aprofundar discussões. Eu achei fantástico isso aqui. Deveria ser normal, mas não é em outros lugares, acreditem. E também queria dizer que é um prazer, especificamente porque eu acompanhei muito de lá de São Paulo a greve de vocês, tanto dos professores quanto dos terceirizados, e quando passo em escolas lá, eu cito isso, porque é muito importante essa mobilização e a ideia de que a gente precisa, né, com a ação direta, com a nossa luta, com a nossa mobilização, enfrentar os ataques à educação, que não são poucos. Então, é um prazer de verdade estar aqui com vocês. Inevitavelmente, para trazer o tema aqui em discussão, eu vou falar um pouco da situação de São Paulo, porque eu acho que é um pouco uma vitrine, né, para o que está acontecendo ou o que vai acontecer ainda no país. Talvez não seja imediatamente o que vocês estão vivendo aqui, mas, infelizmente, não trago boas notícias, e é um pouco para o sentido, a ideia é trazer um pouco uma discussão sobre para onde caminha a educação a partir dessa lógica neoliberal que a gente já conhece bem, mas que ela não é sempre igual, né? E eu queria começar falando sobre o tema da privatização, porque vocês acompanham também que o tema da privatização é uma discussão muito longa, que a gente faz há 3 décadas, pelo menos, na educação, e já tem muita coisa privatizada, né? Terceirizada, cantina, limpeza, segurança, enfim, tem muita coisa privatizada. Mas tinha uma parte ainda da educação que eles não estavam ainda conseguindo mexer, que tinha mais a ver com a parte pedagógica, e que agora isso se destravou, né? Ou pior ainda, né? A gente que vem discutindo a privatização na educação como parte das políticas neoliberais, desde a década de 90, como o Zé Heleno colocou, nunca imaginou, eu pelo menos nunca imaginei, que um governador pudesse, por exemplo, fazer um leilão de escolas na base da martelada, como fez o Tarcísio com relação às escolas estaduais de São Paulo, né? Então, não é mais do mesmo, simplesmente. Nós estamos vivendo um salto de qualidade, ou melhor, né? Não é um salto para cima, mas é um aprofundamento em novo patamar das políticas neoliberais da educação. Uma submissão muito maior da escola aos interesses mais imediatos do capital, né? Num cenário que não é um cenário qualquer. Vocês estavam aqui discutindo, no ponto de conjuntura, a decadência capitalista, né? E existe um projeto correspondente para essa decadência do capitalismo para a educação. É disso que a gente está falando. Tá? Para vocês terem uma ideia,
nós estamos falando que agora os governos eles não estão simplesmente privatizando a educação, eles estão transformando as escolas em ativos financeiros, negociando na Bolsa de Valores. Por exemplo, em São Paulo, com esse leilão das escolas, um dos consórcios que ganhou o leilão é o mesmo consórcio que administra cemitérios que foram privatizados em São Paulo e que tiveram um imenso escândalo porque teve assim ossos expostos, tudo abandonado, cobraram um dinheirão do pessoal para poder enterrar os mortos. E essa empresa que vai administrar a parte dessas escolas. E o governo de São Paulo vai pagar por 25 anos 11 milhões mensais para esse consórcio administrar isso com as escolas, certo? Então, é disso que a gente está falando. É uma coisa um pouco diferente do que a gente estava vivendo até então, então nós precisamos pensar sobre isso. A pandemia, obviamente, foi vista como uma janela de oportunidades, né, por essas empresas todas. E agora nós estamos vivendo um processo acelerado de plataformização da educação. Né? O que é essa plataformização da educação lá em São Paulo? Vou dar o exemplo dos alunos pequenininhos, né, os menorzinhos do ensino fundamental. Eles têm um aplicativo que chama Elefante Letrado. E o que é o elefante letrado? Ele tem que cumprir uma determinada quantidade de tarefas num determinado período. E as professoras dos anos iniciais, minhas amigas, falaram, olha, pela primeira vez na vida, eu sei que eu vou terminar o ano sem conseguir alfabetizar os meus alunos. Por quê? Porque eu não tenho tempo de alfabetizar, eu tenho que ficar fazendo a plataforma, o elefante letrado. Então,